Você já parou para pensar quantas decisões toma em um único dia? Pequenas decisões como o que comer no café da manhã, ou grandes decisões como aceitar ou não um novo emprego, mudar de cidade, casar, escolher um curso, investir em um projeto. Em meio a tantas opções, o coração do cristão sincero clama: Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? Não existe pergunta mais importante do que essa, porque quando andamos fora da vontade de Deus, sentimos o peso, mas quando andamos dentro dela, experimentamos paz, direção e frutos eternos. A Bíblia nos mostra que a vontade de Deus não é um segredo trancado a 7 chaves, nem um enigma indecifrável. É um caminho claro, revelado de maneira progressiva a todo aquele que o busca com sinceridade. Neste vídeo, nós vamos percorrer juntos um estudo profundo e prático, baseado na palavra, para descobrir 3 passos bíblicos para discernir a vontade de Deus para a sua vida. Não são fórmulas mágicas nem atalhos, mas princípios que funcionam porque vêm do próprio Senhor. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia, abra sua mente para o Espírito Santo e venha comigo nesta jornada. Ao final, você vai ter clareza, paz e coragem para obedecer ao que Deus falar com você. Por que conhecer a vontade de Deus é essencial? Antes de entrarmos nos passos, precisamos entender o porquê. Em Romanos 12:2 lemos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa porque procede do caráter bondoso de Deus. Agradável porque gera alegria e paz no coração. Perfeita porque não há falha nem erro no plano do Senhor. Andar fora dessa vontade é andar em terreno perigoso. Andar dentro dela é estar no centro do cuidado do Pai. Outro texto importante está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz, planos de esperança, planos que nos conduzem ao propósito eterno. Mas esses planos não são automáticos. Nós precisamos buscá-los, discerni-los e obedecê-los. Por isso, se o seu coração está inquieto, se você está confuso, se sente que está no escuro sobre qual decisão tomar, este é o momento de parar, respirar, abrir a Bíblia e permitir que o Espírito Santo ilumine o seu caminho. Passo 1. Entregue sua vida totalmente a Deus. O primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é entregar-se totalmente a Ele. Parece óbvio, mas muitas vezes queremos saber a vontade do Senhor sem de fato estarmos dispostos a obedecê-la. Queremos que Ele revele o futuro, mas com a condição de que possamos escolher se vamos obedecer ou não. Essa não é a postura que Deus honra. Em Provérbios 3:5-6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A promessa de direção está condicionada a 2 atitudes: confiar de todo o coração e reconhecer Deus em todos os caminhos. Entregar significa render, significa abrir mão do controle, significa dizer sinceramente: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração foi feita pelo próprio Jesus no Getsêmani. Se o Filho de Deus precisou se render ao Pai para cumprir sua missão, quanto mais nós? Muitas vezes, o que impede você de ouvir a direção do Senhor não é falta de informação, mas falta de rendição.
Deus fala, mas o coração que quer apenas confirmar seus próprios planos não escuta. O primeiro passo, portanto, é ajoelhar-se diante de Deus, confessar seus pecados, declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e entregar seus planos, sonhos, medos e expectativas a Ele. Essa entrega é diária. Paulo diz em Romanos 1:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar-se a Deus como sacrifício vivo significa colocar tudo no altar: seu tempo, seu corpo, seu dinheiro, seus relacionamentos, seus projetos. A partir daí, a renovação da mente acontece e você se torna capaz de experimentar a vontade de Deus. Como praticar esse passo? Oração sincera. Reserve um momento do dia para orar com sinceridade, sem máscaras. Diga a Deus tudo o que você sente e pensa. Depois, silencie para ouvir. Confissão e arrependimento. Peça ao Espírito Santo que revele pecados ocultos, áreas não entregues. Confesse, arrependa-se e deixe. Consagração dos planos. Pegue um papel, escreva seus planos e coloque diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, tudo isso está nas tuas mãos. Se não for da tua vontade, tira do meu coração. Quando essa entrega é real, a sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber portas que se abrem, sinais de confirmação, uma paz que excede o entendimento, porque o Espírito Santo testifica dentro de você. Passo 2. Mergulhe nas Escrituras. A vontade de Deus está na sua palavra. Depois de entregar sua vida totalmente a Deus, o segundo passo é mergulhar profundamente na Bíblia. É impossível conhecer a vontade do Senhor sem conhecer aquilo que Ele já revelou. Muitos cristãos oram pedindo direção, mas negligenciam o que Deus já falou de forma clara nas Escrituras. A Bíblia é a bússola que aponta para o norte. É o manual do fabricante para a vida. É a carta de amor do Pai para os filhos. Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Note a metáfora: lâmpada para os pés, iluminação imediata, e luz para o caminho, orientação a longo prazo. A palavra ilumina os próximos passos e mostra a direção geral. Se você está em dúvida sobre a vontade de Deus, comece pela Bíblia. A vontade geral de Deus já está revelada. Há coisas sobre as quais não precisamos orar pedindo se são ou não vontade de Deus, porque Ele já disse: amar o próximo, perdoar, não mentir, não adulterar, ser honesto, cuidar dos pobres, praticar a justiça, anunciar o Evangelho, tudo isso já é a vontade de Deus. Quando vivemos obedecendo à vontade revelada, nosso coração se alinha para discernir a vontade específica. Colossenses 3,16 aconselha: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não apenas leia superficialmente, deixe que ela habite ricamente, que preencha seus pensamentos, sentimentos e decisões. Como a palavra guia decisões específicas? Muitos textos bíblicos também trazem princípios que, aplicados, ajudam nas decisões do dia a dia. Por exemplo, 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se uma decisão não glorifica a Deus, provavelmente não é sua vontade. Outro princípio está em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A Bíblia nos ensina a buscar conselhos piedosos. A vontade de Deus nunca contraria a sua palavra.
Se um sentimento ou revelação vai contra as Escrituras, descarte imediatamente. Práticas para mergulhar na palavra. Leitura diária sistemática. Estabeleça um plano de leitura que percorra toda a Bíblia, não apenas textos favoritos. Isso amplia a visão. Estudo profundo. Use comentários, dicionários bíblicos, versões diferentes. Pergunte o que esse texto dizia ao público original. O que revela sobre Deus? O que exige de mim hoje? Memorização. Grave versículo-chave no coração. O Espírito Santo traz a memória no momento certo. Meditação. Pare para refletir, ruminar a palavra. Pergunte como isso se aplica à minha decisão atual. Obediência imediata. A luz aumenta à medida que obedecemos. Se Deus falou algo hoje, pratique hoje. O exemplo de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos mostrou que a direção do Pai vem pela palavra. No deserto, tentado pelo diabo, ele respondeu 3 vezes: está escrito. Ele não inventou respostas, usou as Escrituras. Se o Filho de Deus viveu assim, nós precisamos viver muito mais. A palavra mais oração é igual a discernimento. Quando combinamos leitura bíblica com oração sincera, algo poderoso acontece. O Espírito Santo ilumina os textos para nossa situação específica. Às vezes você lê um versículo já conhecido, mas ele salta aos olhos e fala diretamente à sua decisão. Outras vezes você sente paz ou inquietação ao aplicar um princípio. Isso é o Espírito guiando pelo texto inspirado. Transformando a mente. Romanos 12:2, que citamos antes, fala da renovação do entendimento. Essa renovação não é mística, acontece quando a mente é lavada pela palavra. À medida que os padrões do mundo são substituídos pelos padrões do reino, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você passa a discernir não apenas o que é bom ou ruim, mas o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Um testemunho prático. Imagine um jovem em dúvida sobre aceitar um emprego que paga mais, mas exige práticas antiéticas. Ao buscar a vontade de Deus, ele lê Efésios 28, que era roubar, parasse de roubar, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. E lembra também de Provérbios 10:22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Esses textos formam um princípio. Lucro com desonestidade não é bênção. Ele decide recusar e, certo tempo depois, Deus abre uma porta melhor. Esse é apenas um exemplo de como a palavra ilumina decisões práticas. Resumo do passo 2. A vontade geral de Deus já está revelada nas Escrituras. A vontade específica é discernida à medida que obedecemos à revelada. Nenhuma direção de Deus contraria a Bíblia. Ler, estudar, meditar e obedecer a palavra é fundamental para conhecer sua vontade. Quando você está cheio da palavra, o Espírito Santo tem matéria-prima para falar com você. A voz de Deus nunca será estranha a quem está acostumado à sua palavra. Passo 3. Andar em obediência e esperar o tempo de Deus. Não basta orar e ler, é preciso obedecer ao que já foi revelado. Deus não mostra o próximo passo se não seguimos o anterior. Obedeça nos pequenos detalhes. Mantenha um coração disposto a mudar de direção se Ele pedir. Espere o tempo certo. Às vezes a direção está clara, mas Deus quer trabalhar seu caráter antes. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Exemplos bíblicos de pessoas que conheceram a vontade de Deus: Abraão saiu de sua terra pela fé.
Gênesis 12. Davi sempre consultava o Senhor antes de batalhas. 1 Samuel 23:2. Paulo recebeu direções claras sobre onde pregar. Atos 16, 6 e 10. Esses exemplos mostram que discernir a vontade de Deus é um processo contínuo de ouvir, obedecer e confiar. Como aplicar esses passos hoje na sua vida? Defina um horário fixo de oração diária. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Anote decisões que precisa tomar e busque respostas na palavra. Peça conselhos a líderes espirituais maduros. Avalie seu coração. Está disposto a obedecer, mesmo que não seja o que esperava? Quando você vive assim, a vontade de Deus não é mais um enigma, mas um caminho claro. Oração final, pedindo direção e sabedoria. Senhor, eu te agradeço por tua palavra que me guia. Entrego-te os meus planos, minhas dúvidas e minhas decisões. Ensina-me a reconhecer a tua voz e a caminhar segundo a tua vontade. Dá-me um coração obediente e sensível ao teu espírito. Em nome de Jesus. Amém.